Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 29 de março. Eu sou Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, vamos tentar falar sobre esse monte de coisa que aconteceu ao longo do final de semana, mas em particular nesta segunda-feira. Vamos comentar também a reunião do Diretório Nacional do PT, que ocorreu das 10 da manhã até mais de 7 da noite. E escutamos o comentário do companheiro Pedro Pomar, que falou com a gente sobre o aniversário do golpe militar, que acontece nos próximos dias 31 de março e 1º de abril. E pessoal, hoje foi um dia daqueles. Desde as 10 da manhã até agora há pouco, neste instante, era mais de 7 da noite, ocorreu a reunião do Diretório Nacional do PT. Você pode estar aí se perguntando, nossa, um dia como o de hoje, com tanta coisa acontecendo, considerando a situação que o país está vivendo, a nossa direção nacional deve ter ficado tanto tempo assim reunida porque estava fazendo uma análise minuciosa da situação, tentando analisar cada detalhe, tentando entender a realidade concreta e preparar orientações e posições avançadas da militância do Partido dos Trabalhadores. Seria muito bom, teria sido muito bom se assim fosse, mas infelizmente as notícias não são essas, companheirada. Mas o informe da reunião da direção do PT, a gente vai escutar daqui a pouquinho com a companheira Natália Sena. Porque justamente considerando a série de acontecimentos que marcaram os últimos dias, mas em particular essa segunda-feira, é válido começar o podcast fazendo algumas considerações. A primeira é que nada do que está acontecendo é por acaso. Ou seja, tudo isso aí tem algum significado. Mas é possível a gente saber completamente o que tudo isso representa? Eu acho que nesse exato instante, quando as coisas ainda estão acontecendo, vale tentar mais fazer as perguntas certas do que tentar ficar opinando e tentando acertar as respostas. Vamos lá. As demissões de 6 ministros do governo Bolsonaro quer dizer o quê? Quer dizer que está acontecendo uma recomposição do governo? Se for isso, é uma recomposição para seguir que rumo? E nesse novo rumo, é para fazer o quê? Bom, vale destacar que o dia começou com a repercussão da morte de um PM lá em Salvador, na Bahia, que foi seguida da convocação de um motim por parte de bolsonaristas. Foi na esteira de uma crescente mobilização nas redes, de ataques contra o governador da Bahia, que esse conjunto de mudanças aconteceu no governo Bolsonaro. Além disso, vale destacar também que essas mudanças, elas se dão a poucos dias do aniversário do golpe militar, que o companheiro Pedro Pomar vai comentar também daqui a pouco. E aí fica a questão, tudo isso está conectado? E se está, até onde? E quais os possíveis desdobramentos? Significa que essa recomposição no governo é em favor do Centrão? Ou em favor de um setor dos militares? Ou em favor ainda mais do clã Bolsonaro? Ou ainda é um movimento conjunto, nos 3 sentidos, simultâneo, como costumam ser os movimentos de Bolsonaro? Bom, uma questão é que, seja qual for a situação e seja qual for os seus desdobramentos, a premissa dessa avaliação é de que está em curso um processo de reorganização para preservar o governo. Um movimento que tem como condições mais pragmatismo e ou isso com mais força e mais autoritarismo. Agora, outra possibilidade, e essa foi muito ventilada, principalmente nas redes sociais, quando um anúncio ia sendo feito depois do outro, quando uma especulação nova surgia pouco antes de outra, é a de que o que aconteceu hoje significaria um enfraquecimento do governo, um suposto derretimento e talvez até mesmo um desembarque de alguns setores. Será mesmo? Se for isso quer dizer que é um sinal de fraqueza do governo? E se for, em que sentido? E se for, qual é a reação interna? Ora, essa hipótese ela chegou inclusive a surgir durante uma das poucas falas que trataram do tema, nos poucos minutos que se abriram e se dedicaram
de forma não planejada, diga-se de passagem, na reunião do Diretório Nacional do PT. Isso foi dito por um integrante da Comissão Executiva Nacional, de que o que estava acontecendo significava um enfraquecimento do governo. Mas, convenhamos, né, companheirada? Talvez esse conjunto de movimentos até possa ter como consequência algum tipo de enfraquecimento em algum setor de apoio do governo, mas não parece representar uma tendência de todo o governo. Tampouco, como alguns citaram, um certo isolamento. Nós devemos, portanto, em todos esses cenários, independente de qual seja, manter a guarda alta, mas muito. Essa troca de 6 ministros nesta semana, e mais precisamente num dia como o de hoje, em que milícias organizam atos contra governadores do Nordeste com ameaças de morte e fazem ameaças de motim, significa um aprofundamento da crise. Significa que há muita disputa do lado de lá e isso passa, claro, por algum rearranjo no governo. É uma disputa entre o Centrão, entre os militares, entre o próprio clã Bolsonaro e tudo mais que reúne o condomínio golpista. Nós não temos como agora afirmar se há militares desembarcando sim ou não, quais são, quem representam, se estão agindo para exercer ainda mais pressão. Até agora, a tendência tem sido, desde sempre, dobrar a aposta. De toda forma, seja o que for, o resultado é ruim para o país. As pessoas estão morrendo, estão desempregadas. E as forças que sustentam o governo, direita, centrão, militares e demais, estão brigando entre si, não pelo povo, mas por si, por espaço, por cargo, por emprego e por poder no governo Bolsonaro. E o Bolsonaro está instigando a sua tropa a se mobilizar e vai tentar aproveitar esse ambiente para se movimentar contra a esquerda e contra as liberdades democráticas. Por fim, a gente não pode esquecer, e já falamos disso aqui no podcast algumas vezes, a perspectiva, gente, é que as próximas 6, 7 semanas sejam de pioras ainda maiores na pandemia. Não vai ter auxílio emergencial, as poucas pessoas que vão receber R$150. O preço de tudo aumentou e vai continuar aumentando. Não é possível que as pessoas realizem o mínimo de medidas de isolamento social, até porque o governo boicota essas medidas. Então, as possibilidades de violência, de conflitos, inclusive conflitos incentivados pelo bolsonarismo, como em certa medida são esses que estão acontecendo agora com a polícia militar, são de tendência crescente. E o governo Bolsonaro sabe disso e aposta nisso, de tal forma que a gente tem que ficar muito atento. E também ganha ainda mais importância o tema do 31 de março e do 1º de abril. É sobre esse assunto que a gente vai começar a escutar agora o companheiro Pedro Pomar. Pedro é jornalista e falou pra gente sobre os impactos do golpe militar no Brasil em 64. Agora, companheiro Pedro Pomar. Olá, Patrick. Neste momento em que estamos vivendo mais um triste aniversário do golpe militar de 1964, é muito importante lembrar de algumas das suas consequências. Claro que as principais consequências imediatas do golpe militar de março-abril de 1964 foram, em primeiro lugar, a derrubada do governo legitimamente eleito, o governo de João Goulart. E, em segundo lugar, a implantação de uma ditadura que iria durar 21 anos, ou seja, até 1985. Dizendo de outra forma, o golpe abriu caminho a uma ditadura militar sanguinária a serviço da grande burguesia, dos grandes capitais e do imperialismo norte-americano. A longo prazo, os impactos econômicos e sociais da ditadura militar foram profundos. Os militares reprimiram a atividade sindical, nomearam interventores em mais de 500 sindicatos, prenderam sindicalistas, acabaram com a estabilidade no emprego e impuseram o arroxo salarial. Tudo isso para acelerar a acumulação de capital nas mãos dos empresários. A ditadura militar facilitou a entrada do capital estrangeiro para investimentos no país, sem estabelecer controle sobre esses empreendimentos. Apostou em megaprojetos desastrosos, como a rodovia transamazônica e a usina nuclear de Angra dos Reis. Favoreceu a criação do oligopólio da comunicação social, liderado por emissoras como a Globo e o SBT, e do cartel das grandes empreiteiras de construção civil. Além disso,
Os governos militares contraíram uma enorme dívida no exterior e jogaram o país num processo de hiperinflação que duraria muitos anos, mesmo após o final da ditadura. E nos anos 70, ocultaram da população a epidemia de meningite que matou milhares de brasileiros. E por falar em ocultar da população, é preciso mencionar que a ditadura militar procurou exercer um forte controle sobre as atividades jornalísticas, educacionais, culturais e artísticas. A mídia foi censurada por vários anos. Os jornais da chamada imprensa alternativa foram perseguidos. Jornalistas foram presos e alguns deles, como Luiz Merlino e Vladimir Herzog, foram assassinados pelos militares. Peças de teatro e letras de música foram alvo de censura. Em determinado momento, artistas como Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos e ameaçados e tiveram de partir para o exílio. Chico Buarque precisou mudar-se para a Itália. Além disso, os militares procuraram intervir de diversas maneiras no setor educacional. Quem era adolescente na época deve lembrar-se da existência de disciplinas como OSPB, Organização Social e Política do Brasil, que a ditadura militar criou com a finalidade de transmitir aos jovens conteúdos de natureza conservadora e reacionária. Nas universidades públicas, professores notáveis foram desligados e aposentados compulsoriamente e passaram a lecionar no exterior. Depois de editado o Decreto 477, que proibia atividades políticas, 245 estudantes foram expulsos das universidades. Professoras, professores e estudantes universitários foram presos. Vários foram torturados e assassinados pelos militares. Aliás, a atividade política como um todo foi cerceada. Centenas de parlamentares federais e estaduais tiveram seus mandatos cassados. E o Congresso Nacional foi fechado por 3 vezes, sempre que os ditadores de plantão eram contrariados ou não conseguiam aprovar suas medidas. A União Nacional dos Estudantes, a UNE, e outras entidades estudantis foram declaradas ilegais. A repressão política foi brutal em todos os aspectos. É o que chamamos de terrorismo de Estado, quando aqueles que detêm o poder político e militar reprimem os seus opositores políticos e os seus críticos sem levar em conta nenhum limite legal, ético ou moral. A ditadura militar assassinou pelo menos 434 opositores políticos, segundo o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, CNV. Os órgãos de repressão política investigaram mais de 150 mil pessoas e torturaram mais de 20 mil, entre elas crianças e adolescentes. Além disso, milhares de indígenas e camponeses foram exterminados. Os militares que se opuseram ao golpe contra João Goulart, entre eles alguns generais tanto do Exército como da Marinha e Aeronáutica, foram implacavelmente perseguidos pela ditadura militar. Mais de 7.600 membros das Forças Armadas e bombeiros foram presos, sendo que muitos deles foram torturados e expulsos das suas respectivas corporações. E alguns, como o tenente-coronel Alfeu Alcântara, da Aeronáutica, foram assassinados. Em resumo, foi um período trágico da nossa história, marcado por um terrorismo de Estado que teima em permanecer mesmo depois que a ditadura militar teve seu fim declarado. O que estamos vendo ainda hoje é que os generais não mudaram seu modo de pensar e se acham no direito de tutelar a sociedade brasileira e de defender a oligarquia contra os interesses das maiorias. Por isso, 57 anos após o golpe de 1964, a chamada questão militar se reveste de grande atualidade, infelizmente. Bacana, Pedro. Agora eu vou aproveitar e te fazer uma segunda pergunta. Considerando a escalada autoritária do governo Bolsonaro, com o uso cada vez mais frequente da Lei de Segurança Nacional e a ameaça de exercícios da GLO essa semana, o que tu acha que a gente pode esperar para esse dia 31 de março? E como deveriam ser as respostas para esse dia? Bem, Patrick, podemos esperar de tudo, uma vez que os crimes da ditadura militar não foram punidos. E por isso os militares sentem-se à vontade, tanto para defender as barbaridades cometidas naquela época, quanto para voltar a interferir em assuntos civis. Bolsonaro é o maior símbolo disso tudo, símbolo da barbárie e da morte, incansável defensor dos crimes da ditadura militar e dos autores desses crimes, como o coronel Ustra, que comandou o DOI-CODE de São Paulo, principal centro de torturas do país naquela época. E Bolsonaro só chegou à presidência da República porque falhamos. Como permitimos que ele dissesse em alto e bom som que a ditadura matou pouco, que deveria ter matado 30 mil? Como deixamos passar essa atrocidade? A Lei de Segurança Nacional, por exemplo, que você acaba de citar, é uma herança nefasta do período ditatorial e deveria ter sido revogada.
Como muito bem observou tempos atrás o professor Luiz Felipe Miguel, da Universidade de Brasília, os governos do PT deveriam ter agido no sentido de revogar essa lei, mas não o fizeram. O resultado aí está. A Lei de Segurança Nacional sendo usada para reprimir a oposição política, reprimir os lutadores sociais. As respostas devem ser pensadas, debatidas e decididas no âmbito dos partidos políticos de esquerda, das centrais sindicais combativas, dos movimentos sociais. As respostas a esse 31 de março que parte do establishment deseja fazer, ou seja, celebrar o início da ditadura militar de 1964. Pessoalmente, acredito que devemos manifestar politicamente nosso repúdio total e absoluto a qualquer comemoração que celebre o golpe militar de 1964. Se possível, sair às ruas em sinal de protesto, sem prejuízo de eventuais ações judiciais contra quem se atrever a comemorar. É bom que se lembre que a Comissão Nacional da Verdade, que apurou os crimes da ditadura militar, resultou de um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional em 2011. Portanto, era uma comissão oficial, criada pelo Estado Nacional Brasileiro, e em que pesem suas deficiências e insuficiências, que foram muitas, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que foi apresentado em 2014, é um documento muito importante, cristalino e muito forte nas suas conclusões quanto ao caráter profundamente criminoso da ditadura militar que existiu em nosso país entre março de 1964 e janeiro de 1985. Não podemos desistir de falar a verdade. Não temos esse direito. Valeu, Pedro. Obrigado, companheiro. Grande abraço. E, gente, nós vamos entrar agora no informe sobre a reunião do Diretório Nacional do PT, que aconteceu ao longo de todo o dia de hoje. A reunião começou às 10 da manhã, teve um intervalo para o almoço às 2 da tarde, retomou às 3 e continuou ao longo de toda a tarde até o começo da noite. A Natália Sena vai fazer um informe detalhado. Mas eu queria informar que no período da manhã ocorreu, além de alguns informes que ela vai nos fazer, uma discussão sobre o texto que seria a resolução, ou menos a versão final, né, o texto ou tese guia da discussão de conjuntura do diretório. Nós apresentamos uma das 11 propostas que foram levadas a voto no período da manhã. E quem defendeu o nosso texto foi o companheiro Walter Pomar. E é a defesa feita pelo Walter que a gente escuta a partir de agora. Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. O nosso ponto de partida, evidentemente, é que a gente vive um momento de crise terrível, crise sanitária, social, econômica e também crise política. Sendo que na crise política, a característica fundamental é a instabilidade, os sobressaltos, as mudanças repentinas. Vale dizer que essa instabilidade não tem impedido o governo e o Congresso Nacional de aprofundar a aplicação do programa neoliberal, como destacou corretamente o Sokol. As duas decisões em favor do Lula, tomadas no âmbito do STF, só são compreensíveis nesse contexto de instabilidade. A decisão, na nossa opinião, é resultado não da justiça, entre aspas, mas da luta política, tanto a nossa, com destaque para a campanha Lula Livre, quanto os conflitos profundos que estão ocorrendo entre os diferentes grupos da coalizão golpista. A devolução dos direitos políticos do Lula abriu uma nova situação exatamente porque, como já foi dito pela Ellen e pelo Penildo, abre a possibilidade de retomar a polarização esquerda-direita que vem dominando o país desde 89. Abre a possibilidade, mas nós não devemos achar que isso está garantido e consolidado, até porque o lado de lá está tomando medidas frente a isso. A reação da extrema-direita vai, até o momento, em dois sentidos. Primeiro, Bolsonaro faz ajustes na sua tática, inclusive no Ministério, e por outro lado, as Forças Armadas, as polícias e a extrema-direita estão escalando. Pressão sobre os nossos governantes, prisões com base na Lei de Segurança Nacional, declarações de oficiais e mobilização agora para o dia 31 de março e 1 de abril. Já a direita gourmet, a direita cheirosa, está buscando criar uma alternativa de terceira via. Tem os editoriais dos jornalões e eles tentam fazer conosco agora o que fizeram em 1992, participando conosco de uma frente ampla contra o Collor, tentando nos atrair para um governo de unidade nacional e depois construindo por dentro e por fora desse governo uma candidatura, naquela época do Fernando Henrique Cardoso, que nos derrotou no primeiro turno de 94, deixando haver navios aqueles entre nós que achavam que 94 estava no papo. Isso que ocorreu em 92 tem que ser lembrado por nós agora. Já
Já na oposição de centro e de esquerda, seguem convivendo duas táticas diferentes. Tem a tática da frente de esquerda, que foi exposta aqui pelo Raul Ponte, com a qual nós estamos de acordo, e tem a tática da frente ampla, com as suas variantes. Tem o pessoal da frente ampla contra o PT, tem o pessoal da frente ampla sem o PT e tem o pessoal da frente ampla com o PT. Nós achamos que essa tática de frente ampla, em qualquer uma dessas modalidades, não é o nosso caminho. Obviamente, nós não somos contra que ninguém nos apoie e não somos contra fazer frente ampla em torno de questões concretas, mas a frente ampla com soluções para o país é outra coisa. E não é possível frente ampla. Primeiro, porque 2021 não é 2002. E mesmo em 2002, não teve a tal frente ampla de que se fala agora. Em segundo lugar, porque a situação do país é muito pior do que a de 2003. E, portanto, um programa similar ao da Carta aos Brasileiros não está à altura da situação. E é óbvio que a condição para que a direita gourmet participe de uma frente ampla é que nos comprometamos em não mexer no que eles vêm fazendo desde 2016. O tal programa da Ponte para o Futuro, a começar pela autonomia do Banco Central e pelo teto de gastos. E, em terceiro lugar, a gente não tem mais como se iludir sobre as reais posições do grande empresariado, do oligopólio da mídia e da cúpula das Forças Armadas. A crítica deles ao Bolsonaro não os levará a nos apoiar. Mas, para além da política de alianças, tem outro problema que, na nossa opinião, é mais grave. Como já foi dito aqui por vários, 2022 está muito longe. Primeiro, não faz sentido falar que o cidadão é genocida e não fazer tudo o que for possível para que ele saia. E, nesse sentido, em nossa opinião, nós não temos feito tudo o que é possível fazer para tirar o cavernícola. Basta lembrar que na recente campanha de 2020 o tema não esteve presente na maioria das campanhas municipais, assim como agora muita gente está organizando a sua agenda pensando em 2022, como se estivéssemos apenas marcando posição ao defender o fora Bolsonaro. E isso é grave porque a gente não deve subestimar a possibilidade dele se recuperar, manobrando o auxílio emergencial, os setores da população que são contra o lockdown, aproveitando a anestesia que provoca esse sofrimento massivo e aproveitando também o fato de que os setores mais organizados da população são também os que entendem que é necessário se proteger e têm os meios para se proteger, o que reduz a mobilização de rua. E sem mobilização de rua, este governo não vai cair. Eu destaco isso. Se nós queremos mesmo viabilizar o fora Bolsonaro, nós temos que achar maneiras de retomar as ruas. Concordo aqui com o que foi dito pela Miziara sobre o 31 de março e com o que foi dito pelo Socol sobre o 1º de maio. E sem tirar de cena o discurso que o Bolsonaro volta e meia faz sobre o estado de sítio. O que fazer frente a isso? Primeiro, ampliar a pressão pelo impeachment imediato com convocação de novas eleições, porque a aceitação do habeas corpus é a confissão de que houve fraude em 2018 e, obviamente, rejeitar propostas bizarras como essa de governo de unidade nacional. A gente precisa de um novo governo para o país, até mesmo para combater a Covid-19 precisa de um novo governo. Nós temos que nos preparar para radicalizações do lado de lá, preciso preservar a vida do Lula, impedir qualquer reversão das decisões no âmbito judicial e colocar como pauta de agora derrotar o Bolsonaro, seu governo e suas políticas nesse momento. Não em 2022, agora, concentrando energias em torno da defesa da vacina, auxílio emergencial, emprego, mobilizando, se possível, mobilização de rua. Vamos lembrar que o Vidas Negras Importam foi fundamental para a derrota do Trump e enfrentar nesta semana de 31 de março e 1 de abril o debate sobre a destruição causada pelo golpe e pela ditadura. Eu chamo a atenção aqui, de propósito, mais uma vez, o nosso programa de reconstrução e transformação calou a respeito de uma dimensão fundamental da vida política nacional, que é o tema dos militares na política. Encerro chamando a atenção para a proposta que foi feita também por nós e pelo companheiro Rui Falcão de convocar um encontro nacional extraordinário este ano ainda para debater os dilemas estratégicos do nosso enfrentamento em 2021 e 2022, que apresenta questões muito graves e muito novas que não podem ser deixadas de lado. É isso, muito obrigado pela atenção. Depois que se encerrou a defesa feita por um representante de cada texto apresentado, foram abertas 10 inscrições. E, nessas inscrições, a companheira Natália Sena fez a defesa também da nossa proposta de resolução. Que a gente está planejando, especialmente após as decisões agora do início de março, né? Uma posse de Lula em 2022, em 2023 no caso, vai demorar 21 meses.
E no ritmo atual de morte, de vacina, com a escalada do desemprego, da miséria, a tragédia até lá vai ser muito grande, né? Por isso eu acho que é preciso subir de tom já. Até para a gente ter bons resultados em 2022, inclusive para um futuro governo nosso ter posse assegurada e sustentação para além do centrão parlamentar, eu acho que é fundamental que a luta contra o governo Bolsonaro assuma outras formas para além das virtuais, já imediatamente. Eu acho que a manutenção da atual conduta, que na prática coloca a luta na rua para após a vacina, né, e dedica a maior parte das nossas energias para organizar 2022, pode acabar nos empurrando para a pior situação de isolamento possível, que é o isolamento em relação ao povo, que é sempre bom lembrar, né? Tá na rua tentando sobreviver e não tá nos encontrando de forma organizada, massivamente. Isso não está acontecendo. E vamos lembrar também que a contaminação aumentou agora no início desse ano, após as festas de fim de ano, após o verão, sim, mas que isso também coincide com o fim do auxílio emergencial, sem falar no aprofundamento do desemprego, né? As pessoas foram mais para a rua nesse período. Inclusive, o aumento da contaminação entre os jovens não tem a ver só com ida para festas, né? Tem a ver com o desemprego, que entre os jovens é o dobro do que é na população em geral. Então, enfim, se a gente fala que é um governo genocida, né, que é um genocídio que está em curso, eu acho que a nossa resposta não pode ser, na prática, né, até 2022, ficar prioritariamente em atividades online, né? E por mais que a gente fale que isso não está sendo feito, que 2022 não é assunto, que não está escrito na resolução o termo eleições de 2022, eu acho que concretamente a nossa conduta está nos levando para isso, né? O que mais a gente escuta em reunião, em lives, é questionamento sobre o que fazer aqui e agora, e eu acho que na prática a nossa resposta não pode ser que o que pode ser feito aqui e agora, além de atividades online, é organizar boas chapas de deputado federal. Então eu acho que tem que ter deliberação concreta, tem que ser incluído na nossa resolução de hoje uma deliberação concreta sobre o que fazer aqui e agora, orientando mesmo, né, para fazer panfletagens, carreatas, bloqueios de rua, bloqueios de locais de trabalho, onde for possível, atos de rua, sim, simbólicos ou não, além das ações de solidariedade, né? A direita está nas ruas, os PMs da Bahia hoje fizeram uma mobilização lá no Farol da Barra, então acho que a gente deve aprovar uma orientação muito explícita, né, concreta, para que os nossos diretórios estaduais, municipais abram as suas sedes, sejam pontos de arrecadação, de apoio, de organização, de mobilização, e que, com quem se disponibilizar a fazer, eu tenho certeza que muita gente está disposta a fazer isso, implemente atividade de diálogo com o povo nos locais de trabalho, moradia, enfim, no mínimo isso, né? Óbvio que essas coisas em si não resolvem o nosso problema de mobilização de massa, de luta social potente que precisa existir para derrubar Bolsonaro. Vou concluir. Passa longe de resolver, mas acho que é preciso fazer isso de forma mais organizada, a partir de uma deliberação coletiva, e se a gente tiver êxito, pelo menos nesse dever de casa, acho que a gente contribui mais do que a gente está contribuindo hoje para que a mobilização de rua possa acontecer no futuro mais breve possível nesse país. E um último comentário, com isso eu finalizo. Eu acho que esse tema dos militares ausente no plano de reconstrução não pode virar a mesma coisa que virou as nossas resoluções do 7º Congresso, que nunca foram publicadas, né? Acho que ainda tem tempo de resolver, a gente precisa debater isso a fundo, deliberar e ter posição pública deliberada, votada nesse diretório sobre esse tema que é muito fundamental para enfrentar o governo Bolsonaro. É isso. Essa foi a defesa feita pela Natália. E bom, essas são gravações durante a reunião. A gente vai escutar agora o informe mais detalhado feito pela Natália de como é que foi toda a reunião da direção nacional do partido que aconteceu ao longo de todo o dia de hoje. Oi, Patrick e ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Patrick, de fato, hoje teve a reunião do Diretório Nacional do PT. A reunião durou o dia inteiro, começou às 10 da manhã e terminou mais de 7 horas da noite, com um intervalo de 1 hora para o almoço entre 2 e 3 da tarde. A reunião começou com a fala do prefeito Edinho, de Araraquara, que é a cidade que está sendo exemplo na aplicação do lockdown e, enfim, produzindo efeitos positivos. Então, ele fez um longo relato sobre a situação da cidade, inclusive sobre as perseguições contra ele e a importância
da defesa do lockdown e de tomar as medidas corretas no enfrentamento da pandemia. Depois entrou na reunião o governador da Bahia, Rui Costa, que foi convidado a participar em razão dos acontecimentos de ontem, né, quando o policial militar foi morto numa operação que gerou bastante controvérsias, bastante debate durante o dia de ontem, a noite de ontem e o dia de hoje, né, o governador deu as explicações que ele já deu publicamente para a situação, né, relatou que o policial estava em surto e que foram feitas todas as tentativas para conter, que não teve êxito. Ele começou a atirar nos outros colegas que estavam tentando resolver a situação e acabou acontecendo o que a gente viu, né, explicitamente em vários vídeos. Então, situação crítica, né, demonstra também de forma muito nítida a dificuldade que é tratar esse tema das PMs e os efeitos disso, né, do ponto de vista mais geral, por exemplo, com todo o ouriçamento que se viu de ontem para hoje no âmbito das bases bolsonaristas dentro das polícias militares, né? A situação é um fato que acaba sendo retrato da dificuldade que está acontecendo na relação dos governadores com a implementação do lockdown e consequências que advém da luta política com a base bolsonarista, nesse caso nas PMs, né? Então, tem um pouco a ver com isso. O governador Rui Costa falou um pouco do assunto e deu um informe para a direção, né, sobre o que realmente tinha acontecido no dia de ontem, lá no Farol da Barra, em Salvador. E aí, após esses informes iniciais, deu início ao debate político, que tinha sido combinado já desde a última reunião, que foi uma reunião extraordinária, que não aprovou resolução, que na reunião seguinte, marcada para hoje, se faria um debate político de mais fôlego e se aprovaria uma posição formal da direção do PT. Então, o debate político foi subsidiado por 11 textos que foram apresentados de contribuição ao debate. Um texto apresentado conjuntamente pelas tendências CNB e Movimento PT, que foi apresentado por Penildo e Dulce, foi exposto, né, eles que falaram a respeito do texto. O texto da DS, que foi apresentado por Raul Ponte. O texto da Resistência Socialista, que foi apresentado pelos companheiros Patrícia e Tita. O texto da Avante, que foi apresentado por Ellen. O texto do Socialismo em Construção, que foi apresentado pela companheira Miziara. O texto da Militância Socialista, apresentado por Mariana. O texto do Diálogo e Ação Petista, apresentado por Socol. O nosso texto da Articulação de Esquerda, que foi apresentado por Walter Pomar. Um texto de contribuição do companheiro Rui Falcão, que ele próprio apresentou. Um texto que a gente assinou, nós da Articulação de Esquerda, assinamos em conjunto com o companheiro Rui Falcão, acerca da necessidade de convocação de um encontro extraordinário. Rui também falou sobre o assunto, e Walter também falou na intervenção dele. E um texto apresentado pela EPS, que foi apresentado por Sheila. Então, o debate inicial foi subsidiado com a apresentação, e tanto oral quanto por escrito, desses 11 textos, e foi votado qual seria o texto base, né, que foi o texto da CNB em conjunto com o movimento PT. E aí se abriu o debate, onde foram estabelecidas que seriam 10 falas, feita uma divisão por chapa, 10 falas no debate político, 5 falas foram da CNB, 2 da chapa DS, Avante, MS e Socialismo em Construção, uma fala da nossa chapa, Articulação de Esquerda, Novo Rumo e EPS, que falei eu, uma fala do Movimento PT e uma da Resistência Socialista. Nesse momento, o pessoal do Diálogo e Ação Petista pediu para ter o direito de falar, né? Pela deliberação de 10 falas, o cálculo da proporcionalidade deixou de fora a chapa deles e esse pedido foi negado, né? O que faz a gente ver que crescem, né, as divergências entre o pessoal do DAP e da CNB, mesmo eles tendo feito uma aliança no último congresso e na composição da direção, né? Então, é uma observação aí a ver se o DAP vai ter uma posição no sentido de que não foi um bom negócio apoiar
Gleisi em 2019 ou se seguem achando que vale a pena, porque afinal foi graças a isso que foi possibilitada uma vaga na Executiva Nacional. De toda forma, o que importa mesmo nessa discussão é que a CNB parece que cada dia mais não está para brincadeira. É emblemático, numa discussão como essa, não ceder uma fala ou não viabilizar uma fala a mais, uma fala de 3 minutos para uma única chapa, um único grupo que reivindicou ter um espaço de fala na reunião. Então, fecha parênteses, né? Vou comentar aqui um pouco sobre os principais elementos que apareceram no debate político, especialmente no que diz respeito à linha que está sendo caminhada por essa aliança CNB-Movimento PT, nesse momento na direção nacional. Eu acho, Patrick, que foi aprovado hoje um retrocesso na linha política do partido, né? Vou tentar explicar por quê. A gente lembra que em março de 2020, né, a gente comentou muito isso aqui no podcast, também nos outros instrumentos nossos de comunicação, principalmente no podcast, no Antivírus e também no Contramola, que lá em março de 2020 se instalou no partido uma polêmica, que na nossa opinião era uma falsa polêmica sobre defender a vida de um lado, de outro, fazer disputa política, defender o fora Bolsonaro, o impeachment e tudo mais. A gente travou essa batalha no âmbito do PT durante os meses de março, meados de março até o fim de março e o mês de abril de 2020, e no final de abril, início de maio, a pressão foi suficiente para alterar, ao menos formalmente, ao menos em tese, essa linha. E o partido adotou a palavra de ordem fora Bolsonaro, protocolou um pedido de impeachment, defendeu a convocação de novas eleições e tudo mais. Na prática, a gente sabe que houve muita dificuldade de implementar, dificuldades reais, dificuldades que existem e, de certa forma, também um pouco de falta de vontade. Por exemplo, uma campanha efetiva pelo Fora Bolsonaro não foi implementada pelo partido, né? Nem virtual, nem em âmbito virtual. Toda essa questão foi terceirizada para as frentes que, de concreto, fizeram muito pouca coisa. Além disso, segue em curso, né, esse ambiente de total ausência de mobilização social, que obviamente foi agravado pela pandemia, mas já era um problema anterior, e parece que cada dia mais está se construindo uma espécie de pós-verdade de que o problema único para não ter mobilização é a pandemia. E um outro elemento que evidencia que, na prática, essa tática do Fora Bolsonaro foi capengamente implementada ou praticamente não foi implementada são as campanhas municipais, né? A gente conta nos dedos as campanhas que efetivamente falaram do assunto, colocaram isso como pauta prioritária, né, na eleição de 2020. E sem falar no erro brutal que foi cometido agora já no início desse ano de 2021, supostamente em nome dessa tática do impeachment, né, que foi apoiar a Baleia Rossi. Na prática, a gente sabe o que é que estava em jogo ali, né, questão da dinâmica interna da distribuição de cargos na Câmara dos Deputados, mas, enfim, se usou na retórica, na narrativa, a desculpa de que o outro candidato era de Bolsonaro e que, com um suposto candidato de oposição a Bolsonaro, mesmo que de direita, algum avanço no impeachment poderia ser implementado. A vida real já mostrou o erro, né, brutal que foi cometido, inclusive depois da declaração do próprio Arthur Lira, que está aparentemente numa pressão sobre o governo Bolsonaro, que deu a declaração mais dura que um presidente da Câmara e do Senado já deu sobre o governo na semana passada, né, quando ele falou que o governo não pode mais errar no trato da pandemia e que os remédios para resolver esses erros o parlamento conhece e alguns deles são fatais. Então foi uma evidente ameaça acerca da possibilidade de abrir o impeachment. Antes ele já tinha dito que estava analisando, que não tinha tido tempo de analisar os pedidos, ou seja, não está rechaçando a possibilidade, mesmo tendo sido o candidato apoiado por Bolsonaro. De toda forma, essa lambança já foi exaustivamente comentada aqui no podcast, né? Eu só estou relembrando, porque é mais um elemento que faz parte, né, desse conjunto de situações que a gente viveu aí no ano passado e das dificuldades de implementação efetiva de uma tática
ajustada em defesa do fora Bolsonaro. Isso está acontecendo, Patrick, sem colocar em conta que a gente tem aí mais de 20 meses até uma eventual posse do companheiro Lula, se tudo der certo, se nós somos vitoriosos, se tiver posse, e sem colocar adequadamente na conta tudo que está em jogo no país agora e que vai certamente escalar ainda mais ao longo desse tempo, né? Isso sem falar em tudo que aconteceu nos últimos 5 anos do golpe para cá, né? Porque, convenhamos, 2022 não será 2002. Além da pandemia, tem a extrema-direita aí aplicando o seu programa em todos os âmbitos, né? Não só no âmbito econômico, mas no âmbito da disputa política e ideológica, estão avançando, é um fato, mesmo com a situação caótica que o país está, a resiliência do governo é imensa. Temos o programa, né, o programa ultraliberal a todo vapor sendo aplicado desde Temer, com reforma trabalhista, depois reforma previdenciária, teto de gastos, agora os gatilhos, autonomia do Banco Central. Enfim, está a todo vapor o programa dele sendo aplicado. E tem um ambiente político que é um fato, mesmo com Lula candidato, o que melhora muito a nossa situação, mas o ambiente político não é só de vento a favor em relação a gente, né? Então, eu não acho que vai ser um passeio derrubar Bolsonaro, mesmo com Lula candidato. A gente vai ter que atravessar essa pandemia, que ninguém sabe direito quando vai acabar ou estabilizar de alguma forma, nem temos qualquer sinal de quando a gente vai conseguir construir mobilização de massas organizada. Então, minha impressão é que mesmo com todas essas dificuldades, a partir do relato breve aí que eu fiz da reunião, dessa reunião especificamente do DN, está sendo ligado novamente o chip de que a gente vai voltar a governar amanhã, daqui a pouco, e que agora tudo se gira em torno dessa certeza, né, ou desse objetivo. E a consequência disso tem várias, mas eu queria destacar alguma. Primeiro, tem que ser polido, consequente, responsável, a gente só pode propor o que é execuível. Segundo, a busca de amplas alianças está em curso. Terceiro, se fala que é preciso ter mobilização, mas na prática não se encaminha nada de concreto que possa acumular no sentido de construir uma mobilização, né? Como eu disse, foi aprovado que o PT vai ter uma campanha nacional de solidariedade, o que é fundamental, né? Foi acertado ter aprovado isso, mas a gente sabe que do ponto de vista da disputa política geral que a gente precisa fazer para acabar com o governo Bolsonaro é totalmente insuficiente. E aí, Patrick, o principal fato, né, do momento, durante a tragédia sanitária em curso, mas do nosso ponto de vista da disputa política contra a extrema-direita é, obviamente, a reviravolta em torno dos direitos políticos de Lula, né? Que, pelo que eu estou percebendo, tem um efeito que pode parecer paradoxal, ao mesmo tempo que instala um ambiente de imenso otimismo, de esperança, de renovação mesmo do ânimo acerca das nossas possibilidades de uma vitória num prazo mais curto. De outro lado, parece que uma certa retranca tática começa a retornar, né? Volta a estar presente no nosso, enfim, na nossa linha política, tanto em tese quanto na prática. Mas, na verdade, isso não é um paradoxo, não é só um aparente paradoxo, porque o raciocínio é o seguinte, de quem está defendendo essa retranca a partir da recuperação dos direitos políticos de Lula. O raciocínio é assim, se a gente vai voltar em 2022, então a gente precisa religar aquele chip de antes, né? De moderar, de ser comedidos, de ser responsáveis, de só defender o que é factível, execuível aqui e agora, por aí vai, né? É um jeito de raciocinar com o qual não concordo, mas que hoje ainda prevalece na maioria da direção nacional do PT. E aí, nesse ponto, eu queria voltar, né, para o relato que eu ia falar, que eu, na verdade, estou contextualizando um pouco para poder falar sobre a linha política que foi caminhada hoje na reunião do Diretório Nacional, que, na minha opinião, consiste em um retrocesso. Basicamente, essa linha pode ser resumida assim. Primeiro, as decisões sobre Lula estão no centro da conjuntura, né? Juntamente com a questão da pandemia e a necessidade de fazer a defesa da vida. Muito explicitamente, inclusive não falando isso no texto, não se falar para fora, ou seja, não está na nossa boca como centro da política as eleições de 2022.
Aí é que está a chave para a afirmação que eu fiz de que está de volta a falsa polêmica entre defender a vida e fazer disputa política, né? De um jeito diferente do que aparecia em março de 2020, naquele momento era defender a vida versus fora Bolsonaro, agora o que está aparecendo é defender a vida versus falar de eleições de 2022. É claro que isso não significa não priorizar as eleições de 2022, pelo contrário, né? O discurso é não falar em eleições de 2022 para fora, falar em vacina, falar em emprego, falar em auxílio emergencial, falar em fora Bolsonaro, mas para dentro, operação a mil acerca das eleições, ou seja, dedicação da maior parte das energias do partido para as operações necessárias para as eleições de 2022. E aí, a gente sabe qual é a consequência disso, né? Não construir mobilizações mais potentes contra o governo Bolsonaro. Foi aprovada uma campanha de solidariedade, mas outras propostas que foram colocadas, como falar da necessidade de ter mobilização presencial, construir ações que possam acumular para um momento de mobilização presencial, como panfletagens, como bloqueios, como paralisações, nada disso foi incluído nas nossas deliberações. Além disso, outro ponto que aparece já muito explicitamente, não na boca de todo mundo, mas na boca de importantes dirigentes, é a frente ampla para 2022. A materialização disso ainda não está explícita, né? Quais partidos, enfim, os detalhes mais concretos, mas a gente já consegue suspeitar e prever um pouco do que é que vem pela frente. E do ponto de vista organizativo, a posição que foi colocada é que está tudo certo, né? O partido está corretamente sendo dirigido, com muitos acertos, mobilizando muito, fazendo muitas reuniões online, fazendo muita organização, muita formação através do Zoom, e por isso, inclusive, se rejeita qualquer proposta de encontro para debater estratégia. Inclusive, uma proposta de fazer uma reunião do Diretório Nacional ampliada com estados e tal, foi rejeitada, né? Então, esse é um resumo, um pouco do resumo da linha política que foi encaminhada hoje pela reunião do Diretório Nacional. Depois todo mundo vai poder ler o documento que vai ser divulgado. Obviamente que essa é uma interpretação minha do que vem a partir do debate e do documento, né? As coisas que eu estou falando aqui, muitas delas não estão explicitamente ditas no documento, mas uma visão sobre o que está em curso. É a linha política, que é essa aliança materializada na apresentação conjunta de um texto pela CNB e pelo movimento PT, está encaminhando. Na minha opinião, como eu disse, é um retorno a março de 2020, com outros elementos, mas é hora de defender a vida e não de fazer disputa política. Com plus, né? Lula com direitos políticos possibilita, obviamente, operar pesadamente na intenção de um retorno ainda maior, né? Que é um retorno a 2002, porque, na verdade, é esse o chip que está direcionando a análise e as decorrências práticas do raciocínio de muita gente no Diretório Nacional do PT. E aí, para finalizar, eu queria relatar um pouco do que foi o debate das emendas ao texto, né, que foi quando algumas coisas ficaram mais explícitas. Algumas dessas divergências que eu comentei aqui. Por exemplo, no debate sobre encontro extraordinário para debater estratégia. Foi uma emenda que foi defendida pelo companheiro Rui Falcão e rejeitada por uma maioria de 50 votos contra 25. E aí votaram a favor as tendências da articulação de esquerda, resistência socialista, democracia socialista, militância socialista, socialismo em construção e o companheiro Rui Falcão. E votaram contra a CNB, o movimento PT e o Avante, né? O Avante declarou o voto dizendo que era a favor de encontro, mas acha que de forma online não serve e que por conta da pandemia não tem como fazer presencial. Então, por isso foram contra. E aí, nessa votação, se abstiveram os companheiros do DAP, Marcos Sokol e Misa Boito. Aí veio outra proposta, também tem relação com essas situações mais internas, enfim, de debate interno do partido. Uma proposta feita por Sokol e Misa de fazer um DN ampliado, reunião do DN ampliado, com estados e tudo mais. Também rejeitada, nesse caso, por 42 a 26. Proposta feita, como eu disse, pelo companheiro Sokol, e a rigor quase nunca ou nunca vota em nada que não sejam eles próprios que proponham, né? Então, se abstiveram na proposta de encontro extraordinário para debater a estratégia, votaram nessa proposta
que eles mesmos apresentaram de DN ampliado, no qual também nós votamos e outras tendências também votaram, mais ou menos o mesmo bloco que votou a favor do encontro extraordinário. Um outro tema que foi a discussão, um tema mais tático, o tema da frente de esquerda, né? Foi apresentada uma emenda da DS sobre o assunto, frente de esquerda. Eu vou ler aqui a parte da emenda que mais importa. É uma emenda um pouco mais longa, mas o trecho que é mais relevante para esse debate da frente esquerda. Diz assim, abre aspas, a frente democrática mais ampla é aquela que cabe ao povo. É a frente de esquerda com o programa para vacinar a todos, para garantir a renda mínima, para trazer de volta o emprego e o investimento, a Petrobras e as estatais, superar o neoliberalismo, tirar o Banco Central dos banqueiros, garantir mais amplas liberdades, a democracia participativa e a soberania nacional, com Lula e com a frente de esquerda. Então, esse é o núcleo político da emenda que a DS apresentou sobre o tema frente de esquerda, que foi rejeitada por 42 a 27 votos, né? Nesse caso, teve a abstenção do companheiro Marcos Socol e da companheira Misa, que no registro de voto afirmaram que defendem a frente democrática anti-imperialista e que são contra qualquer tipo de frente orgânica de esquerda, enfim. No texto não está escrito isso, né? Eu confesso a vocês que eu não recordo se na defesa da emenda foi falado de frente orgânica, mas o fato é que no texto isso não está escrito. E aí, um outro exemplo de uma emenda, né? Essa chegou a ser hilário, né? Se não fosse trágico, seria hilário, que é uma emenda do companheiro Walter Pomar sobre a defesa de novas eleições presidenciais, ou seja, fora Bolsonaro com novas eleições. Não vamos nos conformar com o governo Mourão. A emenda foi rejeitada por 43 a 27, também com a abstenção dos companheiros Marcos Socol e Misa, mas em seguida ao debate sobre essa emenda, debate e rejeição na votação, é uma nova emenda onde constava a defesa de uma PEC sobre novas eleições e aí não se viu problema em aprovar, né? Ou seja, não se pode defender novas eleições enquanto não tiver uma PEC aprovada. E aí o nosso limite é defender a aprovação de uma PEC, né? Nada mais revelador do chip mental que orienta essa turma. E aí, por fim, com isso eu encerro, né? Teve um debate, né? Final da reunião. Foi com um debate interessantíssimo também no âmbito de uma emenda, que, se eu não me engano, foi apresentado pela companheira Camila Moreno, da Resistência Socialista, acerca da defesa do lockdown. E aí, no debate, foi a emenda que provocou mais debate, porque uma parcela considerável do diretório começou a adotar uma extrema cautela sobre colocar na resolução a defesa do lockdown. Em resumo, porque não é execuível, porque pode entrar em contradição com os nossos governos, né? Coisas do tipo. Enfim, o que é incrível, né? Porque a reunião, inclusive, começou com o relato do prefeito Edinho de Araraquara, que relatou a aplicação do lockdown na cidade, que com todos os limites impostos pelo governo federal, pela situação econômica, teve um efeito concreto, né? Mas, enfim, então uma parcela do diretório com extrema cautela em colocar o assunto na resolução e outra parcela afirmando que, se a gente defende a vida, está comprovado que essa é a principal medida concreta em defesa da vida, né? Então, se instalou, de certa forma, uma polêmica, né? A gente defendeu que as condições concretas para viabilizar o lockdown, obviamente que isso é uma questão, mas isso precisa ser conquistado, viabilizado na luta concreta, o que, obviamente, passa pela luta pela derrubada do governo, né? Mas aí, quando o debate vai avançando, a gente vê que faz sentido a posição de cautela, né? Porque para quem acha que o governo deve ficar aí, concretamente não se dispõe ou acha que é inviável construir qualquer tipo de mobilização para derrubar o governo e opera como se todos os caminhos fossem levar exclusivamente para saídas institucionais, então fica meio sem jeito mesmo de defender e fazer lockdown, né? E aí a consequência é essa, é a cautela em defender algo que, quando se olha para o cenário, não será feito imediato, né? Porque se não se defende fazer luta nem novas eleições, a gente sabe que não é com o governo Bolsonaro que um lockdown nacional vai ser feito. Mas, enfim, um debate interessante e, no fim das contas, se percebeu que não tinha como levar a voto algo desse tipo, né? O PT a favor ou contra um lockdown. E aí não tinha como sustentar que o assunto não entrasse no texto, né? Então ficou encaminhado que o assunto vai entrar na resolução, com uma redação que até esse momento eu ainda não sei qual é, né? Agora, Patrick, eu acho que um resumo disso tudo que eu falei, já falei demais,
Mas um resumo é que, primeiro, acho que a reunião de hoje foi uma reunião importante, né? Uma reunião emblemática, inclusive, da situação caótica que o partido está, né? E é uma reunião que, na minha opinião, ao menos inicia uma redefinição tática, uma redefinição de rumos, de linha política para o partido, né? O PT aprovou hoje no Diretório Nacional um texto de conjuntura cuja base foi elaborada na semana passada. A gente recebeu esse texto desde a semana passada. Sobre a situação da Bahia, a gente teve um informe do governador, aprovamos uma nota de solidariedade ao governo e, enfim, falando de forma muito genérica sobre o assunto. Sobre as quedas dos ministros que aconteceram durante a reunião, isso foi debatido por menos de 30 minutos e a opção feita foi não falar sobre o assunto. E sobre a política, no geral, é o que eu já disse, né? Na prática, a gente tem um cenário de retranca na tática da luta social, de escalada na tática da frente ampla no campo eleitoral, e no campo organizativo é como se a gente vivesse em céu de brigadeiro, né? Mas a gente está vendo que, independente do que a gente faça, em grande parte das situações, as coisas estão se alterando muito rapidamente, coisas inesperadas podem acontecer, estão acontecendo, e certamente vão acontecer outras, né? E a gente segue no esforço de não deixar o PT aprofundar a aplicação dessa linha que está sendo encaminhada já há algum tempo e que na reunião de hoje ficou muito explícita, de retorno a uma estratégia ou de, enfim, aprofundamento dessa estratégia que nos levou à presidência em 2002, mas que, na nossa opinião, certamente vai ter muito mais problemas para ser implementada no cenário atual. É isso. Valeu, Natália. Muito obrigado pelo informe, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, a gente tem feito edições semanais, todas as segundas e sextas-feiras, tentando dar conta das questões da conjuntura e também os informes do que acontece no Partido dos Trabalhadores. Nos encontramos de novo na sexta, mas lembramos, essa semana, em particular nos dias 31 e dia 1º, devemos manter a guarda alta e a atenção redobrada. Os movimentos que estão sendo feitos pelo governo Bolsonaro indicam uma escalada e muita coisa pode acontecer. Não podemos vacilar. Saudações petistas e até mais.